Boa tarde. Hoje vamos apresentar sobre o livro Casa Velha, de Machado de Assis. Sobre o que a obra fala. Um padre é narrador da história. Ele começa a frequentar a Casa Velha para recolher material para um livro sobre o reinado do Dom Pedro I. Naquele lugar vivia a família de um político já falecido e livros e jornais deixados por este. São os materiais de consulta para o trabalho. Porém, os acontecimentos da casa é que passam a interessar o religioso. A viúva, Dona Antônia, tem um filho já moço chamado Félix. Ela havia também ajudado a educar uma agregada da casa, Lalau, e os dois jovens se apaixonam. Dona Antônia, apesar de amar a menina, não quer que o filho se case com alguém de condição social inferior. Surge, então, a desconfiança de que o relacionamento é incestuoso. O padre, que ali estava só para observar, acaba se envolvendo na confusão. Por insistência na liberação da relação entre ambos, o padre acaba descobrindo que os jovens podem ser irmãos, porque o tal ministro teve um caso extraconjugal com mãe de Lalau. Os jovens tomam ciência do fato, ficam tristes e separam-se. Mais tarde, o padre faz novas pesquisas e acaba sabendo que o filho que o ministro teve com a mãe de Cláudia faleceu com meses de idade. Não era Lalau, então a irmã de Félix já era nascida. Quando o caso extraconjugal do marido de Antônia se deu, tudo parecia resolver-se. Quando o padre descobre que Antônia inventou mesmo a história da possibilidade dos jovens serem irmãos, justamente para separá-los. Antônia tinha noção de que Lalau não era irmã de Félix. O padre narrador tenta reaproximar os dois, mas não dá certo. A jovem prefere ficar longe da casa, pois o tal ministro envergonhou sua família. Contexto histórico do livro. Casa Velha de Machado de Assis foi escrito e publicado durante um período significativo na história brasileira, no qual se destacam aspectos sociais, políticos e culturais marcantes. A obra foi originalmente publicada em folhetins entre 1885 e 1886, situando-se no contexto do realismo, um movimento literário que se estendeu de meados no século XIX até o início do século XX. Apesar disso, a obra também possui traços de sua primeira fase, considerada romântica. É possível dizer, portanto, que ela se apresenta como intermediária entre ambos nos momentos do escritor. O Brasil vivenciava o final do período imperial com a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889. Casa Velha reflete esse momento de transição, capturando a atmosfera de mudanças sociais e políticas. A obra é ambientada no ano de 1839. Assim, a Guerra dos Farrapos e a maioridade de Dom Pedro II aparecem diversas vezes na novela. O elo entre a rebelião do Rio Grande do Sul e a maioridade permite-nos ver como a estrutura do trama da Casa Velha é paralela à da história política entre 1822 e 1840. Aspectos temáticos da obra. Decadência e moralidade. O livro aborda a decadência física e moral dos personagens, refletindo simbolicamente a decadência de valores da época. 2. Hipocrisia social. Machado de Assis, conhecido por sua perspicácia, utiliza a Casa Velha para expor as hipocrisias e contradições da sociedade brasileira do século XIX. Ele questiona as normas sociais e apresenta uma visão crítica das relações familiares. 3. Microcosmo da sociedade. A Casa Velha, onde se desenrola a maior parte da trama, serve como um microcosmo que revela as complexidades e mazelas da sociedade da época. Principais elementos. Os principais personagens são Cônego, narrador da história, é clérigo da Capela Imperial. Apesar de não ter dons literários ou para púlpito, interessa-se pela história política. Lalau, Cláudia, é uma jovem órfã de 17 anos, bela, altiva e independente. Vive com uma tia, mas passa longos períodos na Casa Velha, onde era tida como agregada e tratada como filha por Dona Antônia. Félix é o filho de Dona Antônia e do ex-ministro.
Jovem e promissor, ele tem um futuro brilhante pela frente. Dona Antônia, herdeira da aristocrática família Quintanilha, foi casada com um ex-ministro por quem nutria grande adoração. Coronel Raimundo, é um parente de Dona Antônia e antigo convívio da casa. Amigo íntimo do ex-ministro, ele desempenha um papel importante na trama. Sinhazinha, vinda do Rio Grande do Sul, é neta de baronesa e herdeira de fazendas. É uma bela moça que desperta o interesse dos personagens masculinos. Vitorino, filho do segeiro e de origem humilde, é um rapaz trabalhador e esforçado. Agora chegamos à melhor parte. Escolhemos o formato bingo para fazer essa abordagem artística desse livro. O bingo foi montado para ser feito em classe, mas como não foi possível, eu vou explicar aqui. Como vocês podem ver, aqui tem 12 fatos, 6 são verdadeiros e 6 são falsos. Todos os fatos estão incluídos no resumo que a gente fez do livro no começo da apresentação. Então a gente entregaria 32 folhinhas dessa pela sala, e as que eles acham que são falsas, eles deveriam fazer um X, e as que eles acham que são verdadeiras deveriam fazer um certinho. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Aí depois de um tempo, a gente mostraria o gabarito, que é esse. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau!